Porém, desde que você está acima disso, então você sabe que você tem a herança, vê? Você está em seu caminho para a sua plena redenção. E agora, isso não virá, você vê? Até que primeiro temos que ver a Jesus. E quando Ele vier, então teremos um corpo como seu corpo e seremos como Ele, correto? Agora vemos algo que foi perdido aqui, porque a Bíblia assim diz, e aqui no livro, que nos tem redimido. De que somos redimidos? Algo que devíamos haver perdido. Antes que possa ser redimido, deve haver algo que nos redima de novo, e toda a herança que tínhamos tem sido redimido de novo. Então nós devemos haver tido algo uma vez que agora não temos. Porém, este Cordeiro veio redimir. Vê? Tivemos alguma coisa que tínhamos perdido. Agora note, que perdemos? Bem, isso foi dado a Adão para ter vida eterna, enquanto ele comia da árvore que tinha vida eterna. E notamos outra vez que Adão ele herdava a terra. Ele era como um Deus amador sobre a terra. A terra era sua. Tudo foi dado em sua mão. Ele podia fazer com ela qualquer coisa que ele quisesse. Ele nomeou, chamou e fez tudo o que quis. Ele era verdadeiramente um filho de Deus. Agora, na queda, Adão perdeu o título de propriedade daquilo. Ele o perdeu para Satanás. Satanás tomou o título de propriedade. Adão era muito indolente. Ele não redimiu seu direito, porque ele não podia redimir seu direito. Porém, Satanás, o qual não o possui legitimidade, mas ele possui isto porque ele é o Deus desta terra. A Bíblia diz assim, ele possui isso, não porque ele realmente, legitimamente o tem, ele o possui. Agora, entende? Satanás possui isso, ele o tem em sua mão. A morte está em sua mão, a terra está em sua mão, o mundo lhe pertence, cada nação lhe pertence, ele governa e controla ao mundo inteiro e toda coisa no mundo. Satanás o tem. Porém, graças a Deus, não somos do mundo, vê? Assim sendo, ali o tem, vê? E somos, eu não quero dizer a igreja, ele não controla a igreja, ele controla o mundo. Ele disse que eles eram seus e ele é o Deus do mundo. E Jesus disse que ele era e ele é. Ele é o Deus desta terra que tem cegado os olhos das pessoas. O Deus desta terra. Ele é o Deus do céu. E agora ele legitimamente não possui isto, ele não o possui. Ele perdeu. E Adão perdeu o título de propriedade disso, toda esta coisa que possuímos, vida eterna e a herança da terra. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Vê? Agora, não o temos agora. E olhe, isso não era para Adão ou alguma de sua semente. A semente de Adão absolutamente perdeu também. Essa não é a semente de Adão. Não importa quanto tratemos de embelezar a este mundo e quanto tratemos de fazer grandes e formosas casas, isto ainda não pertence à semente de Adão. Não, Senhor. Isto não passou à semente de Adão. Não, Senhor. Porque Satanás o tomou por completo, o lote inteiro, correto? Porque Adão o perdeu. Agora, sim, quantas coisas poderiam ser ditas? Eu não quero tomar muito do seu tempo agora, porque temos que batizar.
Bem, ele o possui, porém ele não o possui legitimamente. Satanás o tem. Quando o legítimo dono o perdeu, há somente uma maneira pela qual isso pode ser redimido. Agora, isso é por um parente próximo, é o único que legitimamente pode redimi-lo. Agora, por certo, temos tido isto no nascimento virginal de Jesus Cristo. Agora, quero dizer algo aqui. A primeira coisa a que queremos regressar é, se regressarmos ao Antigo Testamento aqui, eu creio que eu tenho escrito aqui em alguma parte, em Levítico 25. Em Levítico 25, 23 e 24, você pode conseguir as leis de redenção. Vocês que estão anotando isto, para redimir qualquer coisa, quando Deus deu a Israel dividiu sua terra por meio de Josué, a cada tribo e a cada indivíduo foi dada uma terra, onde seus filhos herdaram sua possessão. Agora, se este homem chegasse a ser pobre e perdesse algo a outro homem, e a única maneira pela qual aquilo poderia ser redimido seria por um parente próximo. Porém, finalmente devia ser devolvida. Este homem tinha aquilo só por um certo período de tempo. Aquilo devia regressar ao dono original, correto? Devia regressar ao dono original. Se eles fossem da tribo de Judá, se ele estivesse ali e aquilo fosse destinado a seu pai, então aquilo era para ele, ou algum parente próximo poderia tomá-lo. Porém, agora ninguém mais podia legitimamente, eles poderiam tê-lo, eles podiam ter o direito daquilo, eles podiam ter a propriedade até que a dívida fosse paga. Porém, quando o legítimo homem viesse, a pessoa que, digamos, por exemplo, se eu possuísse uma parte da propriedade e eu a perdesse, e eu a vendesse ao irmão Neville, que fosse da outra tribo de Judá, ou talvez vendesse a um forasteiro, e ele legitimamente a possuísse, ele podia entrar ali e lavrá-la e tomar os produtos dela e tudo mais, porém ele tinha apenas a escritura, ele não podia possuí-la. Essa era uma lei em Israel. Agora leia isto, leia em Levíticos 25, e você verá que eles não podiam possuí-la legitimamente, eles simplesmente a tinham. Bem, agora, por exemplo, meu filho o Billy, ali atrás, queria vir a comprar esse terreno. Bem, então, se o forasteiro ou o irmão Neville ou alguma outra pessoa o possuía, estivesse possuindo a escritura daquilo, agora, se este fosse meu parente próximo, fosse meu consanguíneo, ele não podia retê-la mais, não, senhor. Ele tinha que entregá-la, sim, senhor, quando este preço fosse pago. Quando ele lhe desse, digamos, $25 mil pela parte da propriedade. Bem, então, digamos, o irmão Tony viria e diria: irmão Neville, comprarei a propriedade do irmão Brana. Ele não poderia fazer isto. O irmão Neville diria: não, senhor, eu não quero vendê-la. Bem, que daria você por isso? 25 mil. Bem, eu lhe darei 35 mil, lhe darei tanto e tanto. Não importa o que você queira, eu não quero vendê-la, quero retê-la. Porém, Billy Paul poderia vir e dizer: eu quero a propriedade de meu pai, aqui estão seus 25 mil. Ele tinha que entregá-la, isso é correto, porque essa era uma lei.